Inclina os teus ouvidos e escuta os sábios. Olha que interessante essa frase. Quando você se permite escutar pessoas sábias, você está absorvendo algo que elas demoraram muitas vezes anos e passaram muitas situações, muitos desafios para conquistar essa sabedoria, essa maturidade em dado tema. Os grandes reis, eles acabaram se tornando os grandes sábios, com grandes sábios ao redor deles, né, conselheiros, eles mandavam buscar pessoas, tinham pessoas de confiança ao seu redor, porque eles precisavam tomar decisões importantes. E geralmente nas empresas, no business, quando a gente fala de grandes corporações internacionais ou mesmo nacionais, você tem um corpo de pessoas, de diretores ou conselheiros, consultores, pessoas que fazem parte da tomada de decisão, que são expertos, experientes nos temas de tomada de decisão, de gestão, de administração, finanças, investimentos, gestão de pessoas, gestão de times, gestão de resultados, e você busca estas pessoas para estar perto de você, porque elas vão ser uma espécie de validadores, fiadores do que você vai tomar como decisão. Então, para que elas tenham esse posto, elas têm que ter um know-how e tem que ter tido uma jornada de experiência muito interessante e relevante que coloca elas nesse posto. É o papel dos mentores, é o papel, muitas vezes, desses conselheiros de empresas ou de vidas ou de pessoas, é o papel de treinadores que se treinam primeiro, se colocam nas situações e depois viram treinadores de pessoas, como eu. Então, você precisa entender em que estágio da tua vida você está, que área da tua vida precisa de um especialista, de um expert, e essa pessoa ela vai ser um acelerador, uma ferramenta de aceleração na sua vida para que você possa conquistar novos resultados, melhores resultados do que você já tem hoje. Porque o que você conhece, o que você tem de experiência, de conhecimento, de recursos, as pessoas que você conhece, o ambiente que você está, te trouxe até aqui. Para que você vá para outro nível, você precisa acessar novos ambientes. É como fases, imagina um jogo. São fases do jogo, cada vez que você vai passando uma porta, o desafio do jogo ele vai ficando vai ficando mais desafiador, vai ficando com mais tarefas para fazer, com os chefões ali, e vai ficando mais realmente emocionante. Só que muitas vezes você não sabe usar sequer as ferramentas que você tem nessas novas fases. Tem um poder ali que você não faz ideia que tem e que ele é útil para aquela fase. Então, não é só ter o conhecimento, é como saber usá-lo. E esse papel de mentor, esse papel de treinador, esse papel de coach, esse papel de consultor, esse papel de conselheiro, é justamente isso, é trazer esse norte para que você tome a decisão mais assertiva, que você tenha o passo a passo, acesso ao passo a passo mais congruente com o que você precisa. Eu, por exemplo, eu costumo usar com os meus clientes algo muito personalizado. As pessoas não são iguais, as rotinas não são iguais, os cenários não são iguais, então não dá para você pegar todos, pegar uma receita padrão e aplicar para todo mundo. Não, eu sempre gosto de entender a situação, entender a origem, que eu acredito que seja a parte principal do diagnóstico para você entender o que está acontecendo na vida de alguém ou na empresa. Por que os negócios não estão fluindo? Por que as finanças não estão acontecendo? Por que as relações não estão avançando? O principal ali é você entender o diagnóstico, é você entender o que está acontecendo, ter uma visão, um panorama geral do que está acontecendo. Quando você tem esse panorama geral, você consegue traçar alguns pontos e entender com o cliente, ele vai refletir. Você precisa refletir sobre onde você quer trabalhar.
Porque você tem diversas questões que acontecem na sua vida todos os dias, você tem diversas questões que vão acontecer com você e você vai ter que decidir qual área você quer trabalhar. É como numa empresa, é como uma reforma. Eu não tenho como reformar todos os cômodos ao mesmo tempo. Eu preciso ir preparando cada cômodo. Eu preciso fazer as fases da construção da reforma, ou da reforma ou da construção no zero, num terreno vazio. E às vezes é muito mais fácil, gente, você pegar algo do zero e você construir do que você reformar. Porque para você reformar, você tem que localizar quais são os pontos que precisam ser reformados. E às vezes esses pontos não estão expostos a olho nu. E enquanto você não tem consciência de onde está o problema, você não consegue resolver. Então, por isso é importante. Às vezes, você está dentro da situação e você não consegue enxergar o que está acontecendo. Quando você traz alguém de fora, que tem inteligência, tem sabedoria naquele tema, e ele está focado em resolver aquele tema, ele tem expertise, experiência naquela situação para resolução, ele vai te dar, te acelerar e vai fazer com que você tenha clareza, vai ter ferramentas para te trazer clareza, para te trazer consciência, transparência. Aí sim você vai começar a pensar em quais são as possibilidades de resolução e aí partir sim para um plano de ação. Então, muitas vezes você nem tem um problema que é tão grave. Às vezes a maneira que você está olhando que está deixando ele mais grave do que ele é. Então, entender a situação, ter um diagnóstico mais assertivo do que está acontecendo, para depois tomar as decisões, é mais assertivo. E tantas pessoas às vezes ficam ansiosas ou entram em algum quadro emocional crítico, porque acreditam que às vezes não tem uma solução. Mas às vezes a solução ela está tão pertinho de você. Às vezes você tem pessoas tão abençoadas aí, às vezes você tem até um amigo, às vezes você tem até um conhecido, às vezes você tem até um familiar que pode te dar um apoio. Às vezes a sua esposa que tá aí, você não escuta ela. Às vezes o seu esposo tá te falando, tá te dando uns toques e você não escuta. Às vezes é uma criança que às vezes vem te dar um toque sobre algo super importante. As crianças nos ensinam tanto, eles não têm filtro. E eles nos observam tanto. E às vezes o fato deles nos amarem tanto, as crianças nos amarem tanto e nos olharem de uma maneira assim tão genuína, às vezes o que eles têm a dizer é muito mais importante do que às vezes uma pessoa que é experiente, mas ela não te conhece ou não tem nenhuma conexão com você. Então, entender estas questões e ter um comportamento mais diligente, mais assertivo, mais dotado à intenção do que você quer buscar, do que você quer realizar, respeitar os processos, entender suas vulnerabilidades e limitações, buscar as pessoas que têm mais experiência, trocar informações com pares teus, pessoas que estão no mercado, buscar informações de pessoas que já passaram por algum processo parecido com o seu e que tiveram algum resultado interessante, vai fazer com que você também acelere o seu processo. Nada melhor do que aprender com quem já fez várias vezes e teve resultado. Essa é a nossa chamada para vocês. Nós, mentores, treinadores, consultores, assessores, coordenadores, os líderes em geral, são pessoas que foram à frente, tomaram a frente. E nos expusemos às situações. Fomos mais ousados, fomos mais corajosos, avançamos. Então, nós temos know-how para poder falar para você, olha, esse caminho aqui é um pouco mais assertivo, aquele ali é um pouco mais assertivo. E é claro que você sempre vai pegar as informações e você vai absorver o que faz sentido para você, o que não fizer sentido para você, você vai jogar fora. Ou você vai guardar para em algum momento você acessar. O conhecimento ele não é perdido. Às vezes, nesse momento, você está ouvindo esse vídeo, está me ouvindo, você está falando, Karina, não é o meu momento agora, não estou passando por isso. Mas, às vezes, daqui a um tempo, isso pode fazer sentido para você, ou pode fazer sentido para algum amigo teu, algum familiar teu, alguém da tua família, você não sabe. Entender
o momento que você está e tomar as decisões mais assertivas em relação a isso é o que vai fazer você encerrar 2024 de uma maneira diferente e construir um 2025 completamente diferente, de uma forma a comunicar de forma intencional, de forma co-criativa, o que você realmente quer viver. Essa é a chamada, essa é a intenção dessa jornada de comunicação intencional que eu tô criando aqui para vocês. A minha intenção, a comunicação que eu quero trazer para vocês é que você pode construir qualquer coisa a partir do nada. E você pode dar um novo significado para as coisas que você já está vivendo aí, para as coisas que você de repente já construiu e já tem resultados. E muitas vezes esses resultados não são os que você deseja. Você pode mudar esses resultados. Está no teu poder, está na tua mão, mas você precisa começar. Você precisa se permitir começar. Você precisa se permitir olhar para você, entender onde você errou, e entender, de repente, onde não estava correto, ou não estava caminhando bem, o resultado não estava sendo legal. Não é nem questão de certo ou errado, mas é questão de ajuste, de teste, e entender que, poxa, deixa eu ver se essa decisão que eu tomei, ela está me levando para o resultado que eu quero, e se ela está trazendo no tempo que eu desejo, o resultado que eu mensurei, que eu planejei. É muito mais isso de ir medindo, ir fazendo ajustes no processo e se permitir notar rápido, perceber rápido, ter os insights rapidamente, ir trocando a ação, trocando a atitude, mantendo a intenção, que você vai avançar mais rapidamente. Grandes decisores, grandes líderes, pessoas que estão à frente de grandes empresas, que tomam decisões que impactam o mundo, elas não têm muito tempo para ficar ruminando as informações. Elas precisam tomar decisões rápidas, por isso que elas estão cercadas de pessoas e por isso que às vezes também é muito solitário. Porque por mais que você tenha pessoas ao seu redor, muitas vezes assim é até um pouco difícil de confiar. Então, existe uma construção individual de fortificação de identidade para entender que mesmo tendo conselheiros, a decisão final é sua e você vai ter que dar a palavra final. Por isso que todas as decisões que eu tenho tomado nos últimos anos, nem sempre foi assim, gente. Eu tenho conectado com Deus, que é o que eu acredito. Né? E a partir disso eu peço para ele, traga as pessoas, traga os conselheiros que são validados por ti, Deus, traga os seus amigos para serem os meus amigos, porque assim eu me sinto mais confortável, mais confiável, e o Espírito Santo tem me guiado para tomar as decisões, mas nem sempre é simples, você tem que estar muito atento, você tem que ter uma escuta muito ativa, você tem que estar observando tudo que está acontecendo, porque o dia a dia, ele nos deixa assim, muito acelerados, muito ansiosos, e a gente quer fazer. Ainda mais eu que tenho uma execução altíssima, eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa de decisão, eu sou uma pessoa de avanço, de produção. Então, eu não sou aquela pessoa que fica analisando 15 vezes a mesma coisa para poder tomar a decisão. E muitas vezes essa tomada de decisão rápida, ela gera consequências. E aí você tem que lidar com essas consequências. Não importa se você demorou 3 segundos para você tomar uma decisão. Às vezes você está lidando há 15 anos com uma decisão que você tomou em 15 segundos. Então, a diligência na tomada de decisão, a sabedoria, falar com pessoas sobre temas que você não domina, ou mesmo que você domine. Troque ideia com pessoas que você confia, tenha pessoas, peça a Deus para que Ele leve, mande, envie para você pessoas que você possa confiar, porque também não dá para ficar abrindo tudo para os outros assim o tempo todo, mas tenha pessoas que você possa confiar, para que você possa trocar e para que você possa, de repente, ir afinando e ajustando as suas decisões e gerando experiência e forjando o seu caráter decisor, e forjando quais são as intenções das suas decisões, porque elas precisam caminhar com congruência para o caminho que você quer chegar. Porque se você ficar tomando decisões que não tenha nada a ver com o teu propósito, com a tua missão, com o teu objetivo, a chance de dar errado é muito grande. Porque aí você vai estar se desviando do caminho, você vai estar tomando atalhos, ao invés de você estar seguindo seu propósito, você vai estar seguindo propostas e aí o resultado não vai ser o que você deseja. Então, o meu chamado para você nesse vídeo é que você alinhe com a fonte, com o seu Criador, a sua identidade,
com o que você tem para fazer. O que você tem para fazer? Você sabe o que você quer fazer, você sabe para onde você quer ir. Alinha. E aí, só tenha para você, só receba das pessoas e só pegue para você o que faça sentido, que esteja congruente com essas três, com essa tríade, né? De quem você é, o que você faz e o que você merece ter e fazer. Porque quando você alinha essas três expectativas, você está mostrando para você mesmo, para tua alma, para o teu espírito, que há uma razão para você fazer tudo que você faz. E que tudo está trabalhando a teu favor. E que você está fazendo tudo para trabalhar para esse objetivo. E aí as coisas elas vão se abrir, né? Você vai ter ajuda para isso, né? Principalmente da fonte do Espírito Santo, de Jesus, que vai te guiar. Eu não sei qual que é a tua crença aí, eu tô falando da minha, eu tô falando do que funciona para mim. E é muito eficaz. E é por isso que eu estou aqui, para chamar você, para você acionar a sua espiritualidade, para você fortalecer a sua mentalidade, o seu cognitivo, alinhar o teu corpo, né, que é o teu físico, e para você alinhar a tua alma, o teu coração, os seus sentimentos, suas emoções. Quando estiver tudo congruente, estiver tudo funcionando, redondinho, tudo alinhado para a busca do que você deseja, não há nada que te pare. Nada vai fazer você parar, nem a circunstância, nem alguém que você brigou, nem uma coisa que aconteceu lá na tua vida lá atrás, nem o que está acontecendo no mundo, na economia, na política, com o vizinho, com o cachorro. Não vai, nada vai te impedir. Você vai se manter firme, convicto, vai avançar e vai alcançar. E aí depois você volta aqui e me conta como é que foi. Tornar a sua mentalidade diligente, tornar a sua comunicação diligente, uma comunicação, uma ação, uma decisão que ela é alinhada com o que você realmente quer alcançar e que nada te para. Essa é a intenção, tá? Que você aprenda primeiro a construir, a desejar, a alinhar e a tomar decisões e só receber para você, mesmo que seja atrativo, mesmo que seja desejável, mesmo que seja uma proposta interessante, que você saiba dizer sim, dizer não para coisas que estão sim ou não voltadas para a resolução, para a concretização do que você tem como objetivo de vida. Não só para você, como para sua família, para o seu time, para os seus negócios, para o seu propósito, para o seu alinhamento de vida. Porque a gente não tem um tempo infinito de vida aqui na Terra. A gente vai ter na eternidade com Deus, mas aqui não. Aqui você tem um tempo para fazer as coisas e que você use esse tempo muito bem.